Júlio Verde, você sabe o que é? Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem Abra sua conta no Sicredi. Júlio Verde é o câncer de cabeça e pescoço, muitas vezes negligenciado pelas pessoas. E hoje a gente tem o prazer de trazer o Dr. Carlos Freitas, que é médico oncologista e é responsável ali pelo Hospital do Câncer. Prazer, doutor. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês hoje para conversar um pouquinho sobre prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Doutor, o prazer é nosso. E uma coisa que chama muita atenção dessa questão do câncer de cabeça e pescoço, como eu disse no começo, muitas pessoas negligenciam isso. As pessoas se preocupam com o Outubro Rosa, o Novembro Azul e esquece de se preocupar muito com isso. E eu acho que é um dos cânceres que mais acabam avançando hoje na população, tanto jovens como adultos, por conta dos fatores de risco, né? Sim, uma coisa extremamente importante e diferente desses outros cânceres que você falou é que o câncer de cabeça e pescoço quase sempre é uma doença evitável. A gente pode evitar de ter o câncer de cabeça e pescoço na maioria das vezes, porque quase sempre ele tem uma causa relacionada a hábitos de vida, a algumas doenças, vacinação, inclusive, a gente vai conversar muito sobre isso. Então, primeira coisa, mais importante que a gente tem que falar, e que é diferente até desses outros cânceres que você falou, é que câncer de cabeça e pescoço pode ser evitado quase sempre. E eu quero chamar a atenção de você que está assistindo, para você também comentar se você tiver alguma dúvida, que o doutor pode te responder depois, e para você curtir e compartilhar. Porque o que acontece? São, como ele falou, são coisas que podem ser evitadas, mas você sabe o que são essas coisas? A gente vai discutir agora com o doutor sobre isso. Doutor, e eu acho que uma das coisas que acontece muito é porque esses hábitos nascem na adolescência, de uma certa forma, né? Por exemplo, o álcool, a parte etílica. Hoje Campo Grande é uma cidade boêmia, né? Então a gente vê barzinhos na Afonso Pena, bares na 14, se a gente vê público jovem ali bebendo cerveja gelada ou é destilado, e isso é uma das coisas que podem causar esse tipo de câncer, né? Sim, o uso de cigarro de forma crônica, álcool de forma crônica, ou até a falta da vacinação contra o vírus HPV no início da adolescência, são as principais causas de câncer de cabeça e pescoço. Então, se a gente evitar isso, a gente evita a grande maioria dos casos de câncer de cabeça e pescoço. E a vacinação de HPV, ela é mais recente perto das outras, né? Hoje se fala mais, antes, né? Eu lembro quando eu era mais novo, não se falava sobre isso. E poucas pessoas sabem, às vezes, que tem que tomar essa vacina. Por exemplo, uma dúvida minha, uma pessoa já numa fase adulta de 30 anos, 40 anos e não tomou essa vacina, ela pode tomar? É importante para ela tomar? Ou, tipo, já passou da fase? Então, o que acontece é que nessa idade a pessoa já pode ter tido contato com o vírus e daí a vacina não vai mais ser efetiva. Então, ele pode tomar? Pode, até deve tomar, mas não é certeza que vai ter o mesmo efeito do que quando você toma no início da adolescência, porque ainda não tivemos contato com o vírus HPV, né? Se a pessoa toma com mais idade, se ela ainda não teve contato, a vacina vai ser eficiente, mas pode ser que ela já tenha tido contato e daí a vacina não vai ser eficiente para esse caso, né? E é interessante para as mães que estão ouvindo isso e os pais levar, né, ou no particular ou na rede pública, para tomar essa vacina, né? Porque você pode evitar um mal maior quando a pessoa tiver numa idade mais avançada, né? Sim, infelizmente a gente teve nos últimos anos um monte de discurso, até envolvido com política, né, contra a vacinação, e É. sem dúvida para a saúde pública isso trouxe um prejuízo muito grande. Doenças que já estavam eliminadas voltaram a aparecer, por causa das pessoas deixaram de fazer a vacinação na época correta. Então, gente, vacina é super importante. Se é recomendado pelo Ministério da Saúde, a pessoa deve tomar, independente de qualquer discurso, seja sua linha política, qualquer que seja, entendeu? Na hora de votar, escolhe o seu candidato. Mas com questão de saúde, segue as orientações do Ministério da Saúde. E vacina é uma das grandes evoluções da medicina, que é
ajuda com certeza, entendeu? Existe risco? Existe, os riscos são pequenos, mas os benefícios são imensos quando a gente compara com os riscos que eventualmente possa ter. Doutor, e é interessante isso que o senhor está falando, porque assim, realmente eu vi isso no meu consultório, mesmo sendo dentista. As pessoas, por conta dessa briga política, porque ela polarizou, e a questão da vacina da Covid, porque a gente tem que entender que, aí o senhor vai falar melhor do que eu, a vacinação é uma coisa, a vacinação da Covid foi outra. A vacinação da Covid foi uma situação de emergência, uma epidemia mundial. Então, a gente não pode mensurar as outras vacinas pelo que foi a do Covid, né? Então, as pessoas... Eu já vi gente falando lá, não vou tomar o de gripe não, mas por quê? Na cabeça dele está associado ao problema que teve com as vacinas da Covid. Só que a gente teve... nós temos um histórico de vacina no Brasil muito avançado de trabalhos e pesquisas dos benefícios. Então, a gente não pode se deixar levar por conta de uma vacina feita em caráter emergencial por conta da epidemia, né? Sim, com certeza. Na verdade, como ela foi desenvolvida muito rápido, era necessidade por causa É. da pandemia, existia alguma insegurança quanto ao uso, mas que na verdade com o tempo se mostrou tão efetiva quanto qualquer outra vacina, né? Então, acho que quem tomou mais de 3 doses não é mais indicado nem tomar, mas quem por acaso não tomou pode tomar, porque se ele tiver contato com o vírus, ele ainda pode ter a doença e às vezes de forma grave, né? A gente está falando aqui da vacina, mas, por exemplo, o álcool, principalmente o destilado, o que ele, para as pessoas que estão assistindo, o que ele pode provocar na garganta, ali na laringe? As pessoas hoje bebem com muita facilidade, né? Bebe assim, por exemplo, agora, não precisa ir muito longe, a gente está em época do Copa do Mundo, então as pessoas estão se reunindo para assistir, só que todas essas pessoas estão se reunindo para beber também. E isso acaba sendo um combustível para se a pessoa tem alguma predisposição nesse câncer, né? Sim, a gente não é contra nenhuma diversão, a gente não quer que as Sim. pessoas não se divirtam, né? O importante é que isso não se torne uma coisa crônica. Então, a pessoa que bebe uma quantidade relativamente alta de álcool todo dia ou várias vezes na semana. Então, comemorações, confraternizações, não tem problema a pessoa usar São o álcool esporádicos, né? eventualmente, esporadicamente, não tem problema nenhum, né? O problema é o uso crônico, tanto de cigarro quanto da bebida, né? A gente tem um problema aí que às vezes a pessoa tem uma predisposição e começa esse uso eventual, e isso pode ser uma porta de entrada para a pessoa se tornar um utilizador crônico. E daí essa utilização crônica é que leva ao risco de câncer, né? Então, essas pessoas têm que tomar mais cuidado. Geralmente tem casos na família de alcoolismo crônico, né? Às vezes até a própria pessoa pode sentir que está sentindo cada vez mais necessidade de usar. Então, esse tem que cuidar e tem que evitar, porque às vezes um contato só pode ser o suficiente para desencadear todo o processo de novo de vontade de uso, né? Tanto do álcool quanto da bebida alcoólica ou até de outras drogas, né? Eu, quando era mais jovem, a preocupação sempre foi o cigarro é cancerígeno e tudo mais. Só que hoje a gente vê jovens, e isso me incomoda muito, usando aqueles cigarros eletrônicos, aqueles pods, e eu acho que isso aí é um agente muito forte para a questão de câncer, né? E que adolescentes que na puberdade ali a gente já vê na rua, já estão fazendo o uso. E esse comércio que foi proibido, mas as pessoas acabam conseguindo comprar, né? Essas essências, esses produtos. E eu acho que isso começa muito cedo hoje, isso no jovem, né? Sim, e isso é um grande estímulo para a pessoa fumar, né? Porque a gente ouve falar cigarro dá câncer e tal, a pessoa pode até pensar nisso. Mas o cigarro eletrônico, aparentemente, ele é mais inócuo, né? Porque não tem aquele cheiro, e às vezes a pessoa começa ali, e isso pode ser uma porta de entrada, a pessoa começar a usar outros tipos de tabaco, né? Mais fortes e de maneira mais contínua. Então, mesmo os cigarros eletrônicos, eles têm capacidade de induzir câncer. Tudo depende da quantidade que a pessoa usa. O senhor ali, na linha de frente desse trabalho da oncologia,
O que é mais predominante nesse câncer de cabeça e pescoço? É o cigarro, o uso do álcool, ou tem outros fatores que podem desencadear riscos também? É, assim, o principal é cigarro, né? Pessoa que fuma e tem uma predisposição, ele pode desenvolver câncer de cabeça e pescoço, né? 5 anos, 10 anos fumando é o tempo suficiente para a doença aparecer. Se a pessoa usa o álcool junto com o cigarro, esse risco aumenta mais ainda, porque o álcool também é um fator desencadeante do câncer de cabeça e pescoço. Só o álcool crônico sem o cigarro também é capaz de produzir o câncer, tá? O câncer de cabeça e pescoço relacionado ao vírus, hoje em dia, já representa uns 30% dos casos de câncer na garganta e um percentual um pouco menor na boca ou na laringe ou em outras partes da cabeça e pescoço. Mas também a gente pode ter câncer dessas outras áreas relacionadas ao HPV. Mas na garganta, na amígdala, na orofaringe, como a gente diz, no Brasil, as últimas estatísticas, em torno de 30% a 40% dos casos já são relacionados ao vírus, né? E então esse contingente de doentes, eles poderiam ter sido evitados se tivesse sido vacinado lá antes de ter contato com o vírus no início da adolescência. É que a gente falou da importância também da vacinação. A prevenção. Aí as pessoas às vezes estão com. O leigo às vezes está ali confundindo. Por isso que é importante pai e mãe, porque esse contato com o vírus pode acontecer numa fase mais precoce. E uma das coisas que a pessoa não se atém na questão do HPV, uma das formas de transmissão é o sexo oral, né? Sim, acho que é a principal forma, né, para cabeça e pescoço. É por aí. E as pessoas não têm essa orientação, o adolescente não tem essa orientação, ele está se descobrindo, né? Sim. E aí ele não vai ter essa noção da questão da vacina. Então até chama atenção para você que está assistindo. Se você já não tomou vacina ou se não tomou, fala com a sua mãe. Eu não sei se você está aqui assistindo até agora, mas pede uma orientação, pede uma ajuda. E outra coisa, doutor, a pessoa, como que ela pode saber que ela tem algum sinal que ela pode estar desencadeando esse câncer? Por exemplo, vou fazer um comparativo. As mulheres têm o toque, têm a mamografia. O homem tem o exame do toque retal. E para a pessoa que está assistindo, se está com a pulga atrás da orelha, ela está pensando, pô, será que eu tenho isso? Será que eu tenho essa predisposição? Quem que ela pode procurar para tirar essas dúvidas? Então, isso é muito, muito importante, muito legal você ter tocado nesse assunto, que é o seguinte. Eu até brinco, falo que o diagnóstico de câncer de cabeça e pescoço, quando não está na cara, está no pescoço, né? Então, é super fácil. Como é que aparece? Geralmente aparece uma mancha, uma ferida, um caroço, né? Um nódulo, né? Ou a pessoa começa a sentir dor para engolir, toda vez que vai engolir dói a garganta, ou começa a mudar a voz, começa a ficar rouco. E todos esses sinais persistentes, geralmente mais de 2 a 3 semanas sentindo isso, pode ser que seja câncer de cabeça e pescoço. Existem muitas outras doenças que podem provocar isso, que geralmente se resolvem em até no máximo 2 semanas. Seria uma amidalite, por exemplo, né? Com ou sem tratamento se resolve nesse período. Quando persiste é porque é alguma coisa mais grave, não necessariamente câncer, mas precisa ser avaliado por um especialista para afastar essa possibilidade. Olha só, agora a gente vai para o intervalo, porque a gente está estourando o tempo no Instagram, mas você vai no link da bio e continua assistindo no YouTube, porque tem mais coisas para a gente falar e eu acho que prevenir é a melhor questão aí para você salvar a sua vida e de quem está à sua volta. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. E doutor, aí no caso, ela viu esses sinais,
ela precisa, que às vezes a pessoa fica, ela tem que ir lá no hospital, será que eu tenho alguma coisa, será que não? Ela tem que ir no hospital do câncer, ou existe um outro caminho que ela possa ter, independente dela ter plano de saúde ou não? O que que ela pode, quem que ela pode procurar? Então, o importante é que procure um profissional de saúde da confiança dela, o médico de confiança dela, né? O médico, em geral, ele está habilitado para fazer, pelo menos para suspeitar do câncer de cabeça e pescoço. No caso de uma lesão na boca, na língua, pode ser até o dentista também, né? Uhum. O dentista vê muito mais boca do que o médico até. Então, procure o profissional, médico ou dentista da confiança e tira a dúvida. Se houver possibilidade, se houver necessidade, ele vai encaminhar provavelmente para o especialista, né? Se for na rede pública, né, na unidade básica de Uhum. saúde, ele vai solicitar uma avaliação no Hospital do Câncer ou em um centro especializado de cirurgia de cabeça e pescoço, em que o médico vai avaliar e vai dar prosseguimento ao tratamento adequado. Existe algum exame de sangue ou, por exemplo, tô falando isso porque a pessoa pode estar na dúvida, né? A maioria, na verdade, né? Acaba tendo. Uhum. É uma tomografia, uma ressonância, uma radiografia pode mostrar alguma coisa, ou um exame de sangue. O que, que ele pode. Às vezes, até o colega da área da saúde, que de repente está voltado muito para uma área e esqueceu a outra, fala, poxa, o que, que eu posso pedir para esse paciente para de repente ver e encaminhar ele para um colega da oncologia? Sim, então, depois de uma suspeita clínica, o exame que vai confirmar é uma biópsia. Então, se tem uma ferida, se tem uma lesão, é feita uma biópsia, retirado um fragmento da própria lesão que vai para análise. No caso de um nódulo, um caroço, essa biópsia pode ser com uma agulha. Bota uma agulha, Uhum. aspira o material e vai para a patologia, né? Outros exames de imagem, né, como a gente diz, que é tomografia, ressonância, raio-x, endoscopia da garganta, eles são usados mais para a gente fazer o estadiamento, ver em que estágio que a doença se encontra, para poder definir qual é o tratamento que vai ser utilizado naquele caso. Entendo. E doutor, eh, como que é a evolução de um câncer, por exemplo, de laringe? Onde que ele pode, por exemplo, qual é o prognóstico? Por exemplo, a gente sabe que o câncer de próstata, se demorar a descobrir, fica mais difícil, quanto antes melhor. E o de laringe, como que funciona? Ele tem limitação no tratamento? É um tratamento cirúrgico? Ou é radioterapia? Ou é quimioterapia? Como que funciona? Porque a maioria das pessoas acabam sendo leigas nesse assunto, porque quase não se fala na mídia sobre câncer de cabeça e pescoço. Sim. Então, o câncer de laringe, ele começa com a mudança na voz, né? Geralmente são pessoas que fumam, mas não necessariamente, mas 90% das vezes vão ser pacientes fumantes. Começa a ficar rouca, a voz fica fraca e vai evoluindo, como eu falei, mais de 2, 3 semanas. Então, é uma disfonia crônica. Faz o exame, faz biópsia para confirmar e faz os exames de imagem, tomografia, geralmente que a gente usa, e daí é planejado o tratamento. Esse tratamento depende do estágio da doença. Se for uma doença pequena inicial, a cura pode acontecer tanto com cirurgia, e essa cirurgia pode ser até por via endoscópica, com uso de laser, né? Uma Ah, ressecção legal. pequena, simples, pode ser suficiente para o tratamento, ou até uma radioterapia isolada só é suficiente para curar a doença inicial. As doenças mais avançadas, à medida que a doença prossegue, pode ser necessário tanto cirurgia quanto radioterapia, às vezes quimioterapia também associado, né? Se a doença tem um certo tamanho, que a cirurgia vai precisar retirar muito da laringe, a pessoa vai ficar com a traqueostomia para sempre, a gente usa mais a radioquimioterapia, né? Tenta curar com radioquimioterapia sem precisar retirar o órgão, para evitar a traqueostomia definitiva e a retirada da laringe vai ter que fazer uma reabilitação para a pessoa falar de outra forma depois, porque não vai ter mais a corda vocal, né? E doença mais avançada ainda, no estadio 4, ele vai precisar de tudo, tanto de cirurgia, retirar a laringe com o tumor, quanto fazer radioquimioterapia. E é dessa forma que a gente consegue
atingir os maiores índices de cura nos pacientes com câncer de laringe. Por que é tão importante o diagnóstico no início? Porque aquele início que eu falei, a doença pequena, que pode ser retirada até por endoscopia, com uso de laser, ou que faz radioterapia isolada, a chance de cura é 90%. Uma doença estadio 4, aquele que faz rádio, cirurgia, radioterapia, isso cai para menos da metade, né? Então, a chance de cura está no momento do diagnóstico. Quanto mais tempo a pessoa demorar para procurar tratamento, menor vai ser a chance de cura dela. Consequentemente, quanto maior o tratamento, maior a quantidade de sequelas que ele vai ter no tratamento. Inclusive, sequela grave de retirada da laringe, por exemplo, e ter que usar aparelho depois para falar. Aqueles aparelhos, né? A gente viu muitas pessoas, algumas pessoas usando, né? Como que é o nome mesmo? Desculpa. A laringe eletrônica. Laringe eletrônica. Aí a pessoa fala através daquilo? Aquilo é como se fosse um pequeno vibrador que ela encosta no pescoço para produzir o som. Porque como é que a gente fala? A gente tem produz o som na laringe e esse som ele vai sendo moldado, vai sendo assim, ou vai pela boca ou vai mais pelo nariz, para a gente poder se comunicar. Essa parte do nariz, da boca, dos movimentos da língua, do lábio, da garganta, a pessoa não perde, o que ela perde é a produção do som. Então a laringe eletrônica, aí são os pacientes recebendo a laringe eletrônica para se comunicar, né? A laringe eletrônica, então, ele encosta no pescoço, produz o som e daí ele consegue falar normalmente. Então ele tem que ter isso aqui no pescoço, esse colar? Aquilo ali é a traqueostomia. A traqueostomia. É por onde ele respira. A fala, na verdade, é o aparelho, né? Que produz o som e daí ele fala, porque ele tem a língua, o lábio, os movimentos estão todos normais. Entendi. Então, eles têm esse aparelhinho no pescoço porque eles respiram por ali, né? Tá, respira. Então, ali quando o estágio é mais avançado, então, Isso, se é mais avançado, aí não vai mais puxar pelo nariz, vai puxar pela... o estágio avançado em que ele precisou retirar toda a laringe, ele fica com a traqueostomia, que é o aparelho no pescoço, e nesse caso, isso aí é a laringe eletrônica. Eles usam esse aparelhinho para produzir o som da voz para eles poderem se comunicar. E como fica a deglutição de um paciente assim? É normal. É a normal. parte de alimentação é Só normal. a fala que vai alterar. Só some o som da fala. Daí esse aparelhinho dá um som meio que parece de computador, assim, né? Mas assim que eles são reabilitados. Existem outras formas de reabilitação da voz. Tem um aparelhinho que instala lá dentro e que daí ele não precisa carregar o aparelho, ele já fica instalado lá, né? Que ele consegue se comunicar bem também. Existe uma outra forma que a gente chama de voz esofágica, que o fonoaudiólogo treina o paciente a falar de uma forma que ele não depende de aparelho. Essa é a equipe lá do hospital, né? Ótimo. Esses pacientes que desenvolvem esse meio de falar, não precisa de aparelho nenhum, mas isso é uma técnica, chama voz esofágica, que precisa de um treinamento, e só uns 10 a 20% das pessoas que conseguem desenvolver. Interessante. A maioria deles não consegue desenvolver voz esofágica, vai depender de algum aparelho para falar. Isso naqueles casos avançados em que precisou retirar toda a laringe, né? Entendo. Doutor, a gente está chegando no final da entrevista, eu quero agradecer demais a sua presença aqui e esclarecer. E para você que está assistindo, eu gostaria que você compartilhasse isso, enviasse para os seus amigos, porque muitas vezes esse câncer, como o doutor falou lá no começo da entrevista, ele é evitável, totalmente evitável, é diferente. Então a gente falou da vacina, a gente falou do álcool, do cigarro, né? Então é muito importante a gente compartilhar essa entrevista adiante, porque às vezes o seu compartilhamento pode salvar uma vida de uma forma de prevenir. E eu quero, doutor, se possível, a gente colocar as redes sociais do hospital do senhor, porque se as pessoas tiverem dúvidas, e eu acho que vão ter, porque isso eu acho que é uma coisa muito comum sem as pessoas perceberem, né? E de repente pode ali tirar uma dúvida, alguma coisa, né? Ou, às vezes até um profissional da saúde querem conversar, tirar uma dúvida, ele pode entrar em contato, né? Sim, @Carlos Freitas CCP, cirurgia de cabeça e pescoço, CCP. Ótimo. Então, se tiver dúvida, orientação, pode ir lá.
e a gente responde com certeza. E assim, para finalizar, que é mais importante que eu teria para dizer? Câncer de cabeça e pescoço quase sempre é evitável. A gente pode até dizer que só tem quem quer, né? Fuma, bebe continuamente, pode, não tomou vacina na época adequada, pode desenvolver câncer de cabeça e pescoço, né? E a gente falou menos de câncer de tireoide, que é um câncer Verdade. bem comum também e que não está relacionado com o tabagismo. Mas a gente pode voltar outro dia e continuar sobre isso. E esse eu não toquei muito no assunto, porque eu acho que esse envolve mais... O câncer de tireoide, o senhor me corrige, ele não está sobre todas essas influências, está até em questões hormonais, questões de distúrbios hormonais, para poder estar, né? Porque a gente vê, é muito comum, né? De uma certa forma, o câncer de tireoide, e as Sim, pessoas não prestam atenção nisso, né? é um dos mais comuns na mulher, né? Na mulher. E que não está relacionado com o tabagismo nem com o etilismo. Tem outros fatores aí muito fortes também, Sim, né? daí assim, é outra doença, né? Mas também é câncer de cabeça e pescoço e que também é importante, também é um dos mais comuns na mulher, né? E que felizmente é quase sempre curado. A maioria dos pacientes vão tratar e vão ficar bem. Doutor, foi bom o senhor tocar, a gente está no final, mas foi bom o senhor tocar nesse assunto, porque essa questão do câncer de tireoide, eu tenho certeza que vai um programa inteiro para falar sobre isso, porque vão questões hormonais, questões endócrinas, né? E é interessante a gente chamar isso atenção, porque é mais comum do que a gente imagina e as pessoas podem tomar cuidado, por exemplo, né? Certos hábitos na mulher, por conta até de anticoncepcional, de outras questões hormonais, pode acabar um dia desencadeando isso, né? Então, acho que quanto mais a gente pode prevenir isso, é interessante. Até já quero lançar a mão do convite do senhor estar aqui para falar sobre isso com a gente. Sim, a gente vai combinar e voltar outro dia, porque câncer de tireoide é bem diferente. Tudo isso que a gente falou, então a gente precisa, acho que, conversar com tempo sobre o assunto, É né? interessante, né? Mas eu volto com certeza, é uma honra estar aqui. Obrigado, viu? E obrigado você que ficou até aqui. Curte, compartilha e vai lá no link da bio que tem mais coisas sobre a sua saúde que você pode melhorar. Até semana que vem.